Olá, boa noite. Meu nome é Pedro e estou novamente para passar mais um tema do curso Conhecimento de Si Mesmo. Este curso está composto por 75 temas. São 50 temas em uma fase A e mais 25 temas em uma fase B. E o objetivo destes ensinamentos é que cada um possa fazer um trabalho psicológico e espiritual sobre si. O trabalho de conhecimento de si mesmo, que é o objetivo da nossa existência. Porque a maioria das pessoas que vivem no planeta não sabem para que vivem. E nós sempre temos dito que se nós não sabemos para que vivemos, como poderíamos viver de forma adequada, de forma correta? Então, este curso vai nos levar a compreender, a evidenciar para nós, para cada um de nós, o objetivo da nossa existência. Nós não vamos impor este objetivo, não vamos dizer que a cada pessoa que se convença que esse é o objetivo. Cada um de nós precisa refletir e chegar a uma conclusão de qual é o objetivo da nossa existência. E então, com estes ensinamentos, estudando e praticando o que ensina os 4 pilares, nós podemos alcançar esse objetivo, que é a autorrealização íntima do ser. Porém, cada um de nós precisa se convencer a si mesmo. Nós não vamos convencer a ninguém, não queremos convencer ninguém, assim como a nós ninguém convenceu. Nós que estamos aqui para passar esse tema, esses ensinamentos, é porque compreendemos, porque entendemos que o objetivo da existência é esse e não há outro. Então, por isso nós estamos aqui de boa vontade e com muito prazer para passar este temário, o que fazemos de forma cíclica. Também temos conferências presenciais e este curso é gratuito em todos os casos. Então, hoje nós vamos ver o tema número 4 do temário de 50 conferências, que é o da fase A. Os 7 centros da máquina humana. Então, com esses ensinamentos, nós vamos compreender como funciona a nossa máquina humana, como funciona a psique, como funciona a nossa psique, como funciona a psicologia. É um curso de psicologia prática, que nós vamos fazer um trabalho sobre nós. Nós vamos compreender como funciona e assim poder fazer as transformações, fazer mudanças. Porque uma máquina qualquer, um motor, se nós não souber como funciona, se o mecânico não souber como funciona, ele não pode fazer correções.
precisa saber como funciona. Então, a nossa máquina humana tem um funcionalismo bastante especial. E com esse ensinamento nós vamos compreender como funciona a nossa máquina humana, como funciona e por que funciona dessa maneira. E assim vamos poder fazer alterações, fazer melhoras. E isso é um trabalho que só nós podemos fazer. Não há outra pessoa, não há um psicanalista, não há um psicólogo, um psiquiatra que vá poder fazer uma mudança em nós. Somos nós, porque está em nós esse funcionamento e é preciso trabalhar dentro de nós. Então, a nossa máquina humana tem 7 centros. Esses 7 centros são o centro sexual, o centro instintivo, o centro emocional inferior, o centro intelectual inferior e o centro motor. São os 5 centros inferiores e temos 2 centros superiores. Então, esses centros estão localizados na coluna vertebral, sobre a coluna vertebral. E funcionam, cada um deve funcionar com uma energia específica para que a máquina humana funcione a contento. Então, o nosso trabalho é psicológico. Então, os defeitos psicológicos atuam através dos centros. Os nossos defeitos psicológicos atuam na máquina humana através dos centros. Atuam através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos instintos. Atuam através da nossa fala, através dos nossos movimentos. E isso acontece mecanicamente. Muitas vezes nós não sabemos por que estamos atuando desta ou daquela forma. Então, a nossa psique está composta por 97% da nossa essência está aprisionada no ego, nos defeitos psicológicos. E são esses defeitos psicológicos que atuam na máquina humana através dos diferentes centros. E por isso a nossa máquina humana está desequilibrada, está desorganizada, porque está nas mãos dos defeitos psicológicos. Então, nesta conferência nós vamos compreender onde estão os centros, que energias eles utilizam, e a situação, o estado em que eles estão, e como nós vamos fazer para mudar isso, para equilibrar, porque os 5 centros inferiores estão desequilibrados. Isso quer dizer que trabalham com energias que não correspondem ao centro. Então, esses centros
eles recebem a energia, são carregados com uma quantidade de energia quando o corpo físico descansa. Então, o centro instintivo deposita em cada centro uma certa quantidade de energia. Então, pela manhã, quando nós acordamos, nós estamos dispostos, estamos com toda a energia, estamos animados. E então começamos a gastar essa energia. Isso nós vamos explicar no decorrer desta conferência. Então, vamos estudar cada um dos centros, vamos ver onde estão, vamos ver que energias consomem, qual é a função de cada um, enfim. Então, esses 5 centros inferiores que estão desequilibrados, os 2 centros superiores estão equilibrados, porque não caíram. O que caiu foram os 5 centros inferiores. Então, o primeiro centro é o centro sexual. Esse está localizado no cóccix. A função desse centro é criar. A função do centro sexual é criar. E cria com 3 formas de sexo. Ele pode reproduzir a espécie com o sexo normal, sem a fornicação. Ele pode criar os corpos interiores, os corpos superiores existenciais do ser, aqueles corpos para se manifestar nas diferentes dimensões, que são os corpos solares, que depois serão substituídos pelos corpos de ouro, enfim. Então, com o sexo vai se criar esses corpos, com a prática de magia sexual sem fornicação, que é a transmutação sexual. Com a transmutação sexual, com o suprassexo, vai se criar esses corpos. E se fornica, se perde as energias, se criam defeitos psicológicos e se robustecem os defeitos que já temos. Então, o sexo é o responsável por criar. Pode criar os corpos, pode criar um novo ser e pode criar, infelizmente, criar mais defeitos psicológicos. E robustecer, fortalecer os defeitos que nós já temos. Então, é através do sexo. O sexo é a força mais poderosa que há no universo. Então, nós somos um universo em miniatura. E o sexo, como é no macrocosmos, é no microcosmos a força mais poderosa. Então, esse centro sexual, ele se caracteriza pela preguiça, o defeito da preguiça, que nós temos preguiça de transmutar as energias. E exatamente foi pela preguiça o princípio da criação do ego, dos defeitos psicológicos. Foi pela preguiça. Então, os nossos pais diziam que a preguiça é a mãe dos pecados. E nós vamos refletindo, se nós refletir sobre isso, nós vamos compreender
bastante coisas. Então, o sentido que esse centro sexual utiliza, que ele governa, é o sentido do tato. O tato. Então, quando alguém vai praticar sexo, quando alguém vai se excitar, as carícias são com o tato, com as mãos, com as palmas das mãos. Então, por isso, o sentido que ele governa é o tato. E está desequilibrado esse centro. Já o centro instintivo está localizado no osso sacro, no início da coluna vertebral. Está aí localizado. Então, a função desse centro é aprender, desejar. Ele aprende sem guardar na memória, é a memória das águas. São as nossas águas do nosso corpo físico, ele está nas águas. Então, é instintivo. Ele funciona instintivamente, como o próprio nome já está dizendo. O defeito que caracteriza esse centro é a cobiça. Então, a cobiça é o defeito que caracteriza esse centro. O sentido é o paladar. Então, quando nós colocamos, por exemplo, alguma coisa na boca, nós sentimos o paladar, através das águas, através da nossa saliva, da nossa água, se sente o paladar, porque é o sentido que esse centro governa. A energia é a energia vital. A energia que esse centro utiliza é a energia vital. Já no sexual, é a energia sexual, é claro. E está desequilibrado também esse centro. Está desequilibrado pelo mau uso que fazemos das nossas energias. Já o centro emocional inferior está localizado na altura do umbigo, sobre a coluna vertebral, na altura do umbigo. E a função desse centro é sentir emoções positivas e negativas. Esse centro é responsável por sentir as emoções negativas e positivas. E rechaça. Ele atrai ou rechaça. Então, o defeito que caracteriza esse centro é a luxúria. Então, quando nós vemos uma pessoa do sexo oposto, nós nos sentimos atraídos por essa pessoa e nos enamoramos dela, porque o sentido dele, que ele domina, o defeito que caracteriza esse centro é a luxúria. Então, nós nos enganamos. A luxúria é que está atuando e nós estamos pensando que é amor, que é uma emoção positiva, porém é uma emoção negativa, porque está gastando a energia indevidamente. O sentido que caracteriza esse centro é o olfato. Então, quando também nós sentimos um perfume,
um aroma de um perfume de uma pessoa do sexo oposto, nós somos atraídos também através do olfato. A energia que esse centro utiliza é a energia emocional. Ele gasta energia emocional e está desequilibrado pelo mau uso que se faz, pelo mau uso que nós fazemos desse centro. Então, temos o centro intelectual inferior. O centro intelectual inferior está localizado na coluna vertebral, na altura do coração. Os centros estão todos na coluna vertebral. Eles pertencem à medula, eles estão na medula, estão na coluna vertebral. E o centro intelectual inferior é o centro da máquina humana. Se nós formos ver aqui, tem 3 centros abaixo e tem 3 centros acima. Então, ele é o centro da máquina humana. Ele é o centro do microcosmos. A energia que ele utiliza é a energia mental. Utiliza a energia mental, gasta energia mental. E o objetivo, a função dele é pensar. Então, pensar, planejar, idealizar, calcular, fazer os planos, é pensar. Então, utiliza essa energia quando nós pensamos, e nós pensamos o tempo todo, o dia todo, pensando numa coisa, em outra coisa. Estamos fazendo uma atividade e estamos pensando em outra. Estamos gastando a energia mental. Estamos consumindo muita energia mental e por isso esse centro também está desequilibrado. E o defeito que caracteriza esse centro é o orgulho. Então, o orgulho é intelectual. Nós nos achamos melhores. Nós acreditamos que nós somos melhores. Nós pensamos de nós o melhor e dos demais o pior. E o sentido que ele utiliza é o ouvido. Então, se escuta e se aprende intelectualmente. Se armazena o que escuta na memória, na mente, e acredita que isso é sabedoria. Na verdade, isso é um aprendizado intelectual, algo que só se escutou, e é um preconceito. Está desequilibrado por mau uso. O centro motor está localizado sobre a coluna vertebral, na altura da laringe. Então, esse centro motor é responsável pelos movimentos, é responsável pela fala, e nós gastamos muita energia motora, energia motriz, quando falamos. Então, nós falamos, muitas vezes falamos demais e consumimos muita energia, e esse centro está também desequilibrado. A função desse centro é fazer com obras, palavras e omissões. Quando se deixa de fazer, também é uma obra. Também se omite de fazer, então se fez de forma omissa. E o defeito que caracteriza esse centro
é a ira. Então, quando nós talvez ficamos irados, a nossa voz se altera, nós gritamos, xingamos, através da fala, através da voz. Então, o defeito da ira se expressa através da nossa fala e posteriormente através dos nossos movimentos, de uma ação, por exemplo, de dar um murro em uma pessoa, dar um soco em uma pessoa, agredir uma pessoa com uma arma, talvez. A ira está em ação através do centro motor. Aí esse centro está desequilibrado e gasta muitíssima energia com a fala e com os movimentos. A energia que ele usa é energia motora e ele governa a visão, governa a vista. Então está ligado quando nós pressentimos algo, por exemplo, uma pessoa do sexo oposto, nós voltamos o olhar, dirigimos o olhar para essa pessoa. Então o centro motor nos faz mover para ver. E então está desequilibrado pelo mau uso da energia. Então, e temos dois centros superiores que não caíram, que estão funcionando normalmente. Porém, nós raramente usamos esses centros superiores, que são o emocional superior e o intelectual superior. Esse centro está na glândula hipófise e o outro na glândula pineal. Então, nós não usamos esses centros. Dificilmente se usa esses centros. O que nós fazemos é o mau uso dos centros inferiores. Então, o centro emocional superior, a função desse centro é julgar, medir efeitos, efeitos futuros. Se nós utilizássemos esse centro, nós iríamos saber as consequências de uma ação, de um ato nosso, muito depois. Nós iríamos saber o que aconteceria e então não faríamos. Talvez não agiríamos dessa forma, porque saberíamos como vai repercutir isso no futuro. Então, julgar. E o defeito que caracteriza esse centro é a gula. E a energia é a energia da consciência. Esse centro utiliza a energia da consciência. E o sentido é a clarividência. Então, se nós utilizássemos esse centro, nós seríamos clarividentes. Porém, nós estamos identificados com esses 5 centros inferiores e não utilizamos esses centros superiores. Não sabemos, não percebemos nada. Não percebemos, não temos essa faculdade, porque não utilizamos, não permitimos que esse centro se expresse. E esse centro, ele utiliza a autoobservação. Quem observa é esse centro. A autoobservação consciente
é parte desse centro. Quando nós nos esforçamos para nos auto-observar, para refletir sobre um defeito nosso, nós estamos utilizando esse centro com um esforço, um super esforço. Já o centro intelectual superior está localizado aí nessa glândula e utiliza a energia do espírito puro. A energia do espírito puro utiliza esse centro intelectual superior. E a função dele é saber. Ele sabe. Sabe porque sabe, não porque aprendeu. Ele sabe. Já a natureza dele é saber. Saber tudo. Ele não aprende, ele já sabe. Então, e o defeito que caracteriza esse centro é a inveja. E o sentido é a polividência, uma faculdade polividência, de ver de todas as formas, em todas as dimensões. Se nós permitíssemos que esse centro atuasse, nós seríamos polividentes. Então, esses dois centros não estão caídos. O que nós precisamos fazer é equilibrar os 5 centros inferiores e trabalhar com a energia sexual de forma positiva e eliminar os defeitos para que esses centros se equilibrem. Então, quando o corpo dorme, o centro instintivo abastece todos os centros e nós acordamos com toda a energia, com as baterias carregadas e começamos a gastar energia, porque imediatamente nós acordamos, nós começamos a pensar, começamos a agir, começamos a atuar e começamos a gastar energia. Então, quando esse centro gastou toda a energia, quando ele consumiu toda a energia, ele vai continuar trabalhando, ele gasta rapidamente a energia. E o centro, para continuar trabalhando, por exemplo, o centro intelectual, que nós pensamos o tempo todo, para ele continuar trabalhando, ele vai roubar a energia do centro sexual. Consumiu a energia que lhe corresponde, a sua própria energia, a energia adequada, e vai, então, quando termina a energia, ele vai roubar do centro sexual e vai desequilibrar o centro sexual. Desequilibra totalmente o centro sexual. O centro motor, de manhã nós acordamos e começamos a nos movimentar, começamos a falar, e alguns de nós falam demais, gasta rapidamente a energia e começa então já a roubar, porque precisa falar o dia todo. Nós falamos demais, então ele rouba a energia do centro sexual. É um saque, ele vai saqueando, ele saqueia o centro sexual. O centro intelectual saqueia, o centro instintivo saqueia o centro sexual, o centro emocional, com as emoções que nós sentimos quando ouvimos uma notícia impactante, as nossas emoções se alteram. Então, nós consumimos a energia com as emoções negativas e
vai então esse centro, para continuar funcionando, ele precisa de energia, ele vai roubar do centro sexual. Então, por esse motivo, todos os centros estão trabalhando com energias inadequadas, energias que não correspondem a cada um deles. O que nós precisamos fazer é economizar a energia, para que cada centro trabalhe com a sua energia correspondente e não saqueie o centro sexual, não roube a energia do centro sexual, para que o centro sexual, quando for trabalhar na transmutação sexual, disponha da energia que lhe corresponde. Porque é preciso transmutar essa energia, porém transmutar energia pura, liberada com a morte psicológica, a essência liberada. Então, com a transmutação sexual, vai fixar essa essência na coluna vertebral. Porém, como nós gastamos energia inadequada, o centro sexual se desequilibra e não há energia para transmutar, então não se transmuta, não se faz a transmutação, porque a energia que está no centro sexual não é energia que corresponde ao centro sexual. Então, o que nós temos que fazer é trabalhar com a autoobservação. Trabalhar com a autoobservação, levando em conta este quaternário, que nós podemos dizer dos 4 aspectos da retidão humana, que nós precisamos aprender a viver retamente, viver de forma reta. Precisamos pensar corretamente. Então, é o reto pensar. O reto pensar. Pensar a melhor forma de pensar é não pensar. É eliminar os pensamentos. Porque os pensamentos são de origem egóica. Todo pensamento é originado por um defeito psicológico. São os defeitos que pensam através de nós. Eles usam o centro intelectual para pensar. Então, consome energia. Então, não é preciso nós pensar. Se nós aquietar a mente, a solução para tudo vai aparecer, porque então vão se expressar os centros superiores, que não se expressam porque está ocupado, está no trono o ego, porque a cada instante está um ego no trono, pensando. E esse trono muda do ego que está lá a cada instante. Um destrona o outro e vai pensar. Então nós mudamos de ideia, mudamos de pensamento, de forma os nossos pensamentos mudam a cada instante. Então, a cada instante está pensando um defeito. Não é um só que está pensando, senão vários defeitos estão utilizando o centro
intelectual. Então, não damos oportunidade que os nossos centros superiores atuem. Então, melhor forma de pensar é não pensar, é aquietar a mente. Então, o que se chama o reto pensar. Então, para perceber isso, é com a auto-observação. Auto-observação. Através da auto-observação, nos dar um choque. Dá um choque aos nossos pensamentos. Através que essa auto-observação parta dos 3% da nossa essência. E vá observar o centro intelectual. O que estamos pensando? Por que estamos pensando? E então eliminar o pensamento, eliminar o pensador, que o defeito que está pensando, que deve ser eliminado. Então, pensar corretamente, pensar retamente. Então, é o reto pensar. Então, se nós nos damos conta, através da autoobservação, nós compreendemos que é preciso mudar, fazer uma mudança, isso está partindo da nossa essência. Então, vamos eliminar os pensamentos, vamos eliminar os pensadores. Então, através do pedido de morte. Então, se pede a Mãe Divina, que mate este pensamento. Depois de ter avaliado se esse pensamento é do meu ser, se nós sabemos que não precisamos pensar, que se nós der oportunidade vai se expressar o nosso ser, então nós devemos fazer uma pergunta, um questionamento. Esse pensamento é do meu ser? E nós vamos chegar à conclusão de que não é. Então, chegamos à conclusão de que não é, aplica-se a morte. Pede-se que a Mãe Divina mate esse pensamento. E então, esse trabalho se chama morte psicológica. Depois de ter observado, nos dado conta que o nosso centro intelectual está ocupado indevidamente com pensamentos que não são do nosso ser, e sim são de um defeito psicológico. Então se pede à Mãe Divina que mate esse pensamento, e com essa morte psicológica, que se eliminou um defeito, libera essência. Então essa essência liberada vai se juntar a esses 3% e vai aumentar esses 3% de essência, que são 3% livres, e que vamos aumentando isso com o trabalho de morte psicológica. Esses 3% vão se ampliando, vão aumentando. Então, o reto pensar. Permitir que os nossos centros superiores atuem e não deixar ocupada o nosso centro intelectual com pensamentos que têm origem no ego. Então, o reto sentir
também nós sentimos atração por toda pessoa do sexo oposto, se sente atração ou rechaça. Porque se nós nos atraímos por uma pessoa do sexo oposto, é luxúria, é desejo sexual. E se nós rechaçamos essa pessoa, achamos feia, que o nosso ego não gostou, também é luxúria. Então, são as duas polaridades. Ou ele atrai, ou ele rechaça. Então, os dois sentimentos são de luxúria, porque um atrai e o outro rechaça. É a parte negativa e a parte positiva de um defeito. São os casais. Os defeitos são em casais. Todos têm a sua parte positiva e negativa. São os casais que foram levados na arca com o dilúvio. Foram levados os casais dos defeitos. Isso nós vamos compreender no decorrer das conferências. Vamos compreender como é isso, como foi esse negócio. Então, se nós sentimos atração por uma pessoa, é um sentimento, não é reto. Nós devemos refletir sobre esse sentimento, esse de atração ou rechaço. Vamos ver, vamos questionar: esse sentimento é do meu ser? Esse sentimento é do meu ser ou é do não ser? O não ser é o ego. Então, se nós refletir sobre isso, ou dar um choque na nossa consciência, com essas perguntas, questionando, nós vamos perceber que não é. Então, se deve pedir à mãe que mate esse sentimento. E com a morte desse sentimento, vai liberar a essência, vai desocupar a essência. Porque a essência está presa no ego e ela está sendo utilizada pelo defeito psicológico. Está manipulada, está condicionada, ela age em condições desse aprisionamento. Então, vamos equilibrando os centros através da morte psicológica, através desses quatro aspectos da retidão, que nós precisamos ser retos nos quatro aspectos: no pensar, no sentir, no falar. Então, se nós estamos falando algo, nós devemos questionar: isso que eu estou falando, isso que eu quero falar, é verdade? São as três peneiras de Sócrates. Isso que eu estou falando, isso que eu quero falar, é verdade? É bom e é útil? Então, se não é verdade, já não passou por uma peneira. Então, já não precisa nem colocar sobre a análise da outra peneira, porque já não passou por uma. Porém, se passou por uma, se coloca na outra. Se é verdade, pode ser que seja verdade algo que eu quero dizer, mas é bom eu dizer isso? Eu vou ajudar alguém? Vai ser útil para alguém? Vai melhorar? Vai ser bom para alguém?
Então, pode ser que não, e então, mesmo sendo verdade, ela já não vai passar, não passou pela segunda peneira, então já é passível de pedir à Mãe Divina que mate esse eu que quer falar, que quer dizer algo, mesmo sendo verdade. Porém, talvez a verdade vá prejudicar alguém. Então, já não é os 3 aspectos, as 3 peneiras não passou, então eu devo pedir a morte desse eu que quer falar, que quer dizer alguma coisa. E assim vai liberando a essência, que vai sendo aumentada aí esses 3%. E o reto, outro aspecto é o reto obrar, atuar, agir. Também, então, aí está se utilizando o centro motor. Então, é preciso colocar esses 3% a observar o que eu pretendo fazer, o que eu pretendo falar. E colocar colocar em análise, analisar rapidamente se isso que eu vou fazer é bom e útil, vai ajudar alguém, vai melhorar, vai servir a alguém, então eu faço. E se não, eu não faço e peço a morte desse eu que quer fazer isso, que quer atuar dessa forma. Então, o que vai equilibrar os centros é a morte psicológica. Com a morte psicológica, se nós trabalhamos com a morte na fala, não falamos alguma coisa que íamos falar, economizamos energia. Já o centro motor vai ter energia para usar durante o dia, o restante do dia, e não vai ser preciso roubar energia do centro sexual. Vai ter a sua própria energia e não vai desequilibrar o centro sexual. Então, dessa forma, vai gastando a energia adequada e não rouba o centro sexual, o centro motor, o centro intelectual, o emocional, o centro instintivo. Vai trabalhar cada um com a sua energia correspondente. O instintivo, o emocional inferior, o intelectual inferior e o motor. Então, a energia do centro sexual que ele recebeu durante as horas em que o corpo está descansando, dormindo, vai ser restritamente, vai ser utilizada para transmutar e não vai desequilibrar, não vai trabalhar com energias de outros centros, porque o centro sexual também, quando é roubado, quando esgota a sua energia, ele vai roubar, vai pegar a energia dos outros centros e aí então vai trabalhar com energia inadequada. E assim, dessa forma, não há criação, porque não é energia sexual. Não é energia sexual que está trabalhando porque está desequilibrado. Então, vai criar os corpos quando a energia sexual estiver sendo usada, a energia pura. E se equilibram esses centros com a morte psicológica, com a eliminação dos defeitos que durante o dia se expressam através da máquina humana. Então, a nossa máquina humana está desequilibrada
Todos os centros estão desequilibrados. Por esse motivo, nós nos desgastamos, porque gastamos a energia pensando, sentindo, falando e obrando de forma equivocada. Então, por esse motivo, a máquina humana está desequilibrada e não é possível criar nada. Então, para que aconteça uma criação, criar os corpos, é preciso trabalhar com a energia sexual, a energia pura, a energia correspondente. E se equilibra através desta prática, da prática de morte psicológica. Então, esta é a conferência. Nós sempre gostamos de passar o nosso telefone de forma aqui, que fique bem claro. O nosso WhatsApp é 55, que é o Brasil, 62 é a região, 991 92 9355. Então esse é o nosso número WhatsApp e Telegram, que estamos dispostos. Será um prazer responder a dúvidas, qualquer dúvida. E também temos um grupo nesse número no WhatsApp, onde podem, aí na descrição, vão encontrar um link que ingressam neste grupo. Muito obrigado a todos e boa noite.